A gente está preparado para conversar sobre do técnico à gestão em Data Science, desafios e dicas com a Poliana Gonçalves, que trabalha com análise de dados, estuda análise de dados desde 2012, é graduada e mestre em ciência da computação e atualmente responsável pelo time de Data Science da Hotmart. Então, boa noite, Poliana, tudo jóia? Boa noite, Alexandre. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo tranquilo. Se você quiser fazer uma introdução mais completa sobre você, pode ficar à vontade, talvez está na apresentação também. Não, vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre mim, mas começar agradecendo pelo convite. Estava assistindo aqui o finalzinho da palestra do pessoal, Caterine, Lucas e Diogo. Curti demais. Acho que muito do que eles falaram eu vou comentar aqui novamente para frisar muito da importância de tudo que eles falaram ali dentro da palestra deles. Mas é isso, agradecer pelo convite. Parabenizar aí pela iniciativa também. Eu lembro que eu gostava bastante desses momentos de compartilhamento de conhecimento externo dentro da graduação ali. Não sou formada na UFV, mas conheço o campus de Viçosa, acho que agora tem outros campos, né? Minha irmã formou na UFV e curti demais a universidade. Vocês têm um campus muito foda. Agora vocês devem estar aí, infelizmente, de home office, mas ao menos lá em Viçosa, do campus que eu conheço, é maravilhoso. A formatura lá, a colação de grau, um negócio assim sensacional. Espero que todos tenham a oportunidade de passar por isso em breve. Bom, posso compartilhar minha tela aqui? Sim, pode ficar à vontade. Deixa eu falar com você. Beleza, galera. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Show. Bom, meu nome é Poliana. Praticamente todo mundo me chama de Poli, então fiquem à vontade aí. Vai mandando perguntas e aí a gente vai respondendo aqui durante o papo ou no final, fiquem à vontade. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês da minha carreira, que não começou há tanto tempo assim, apesar de que eu já trabalho com dados ali desde 2011, na verdade, porque eu comecei lá ainda na universidade, na parte bem de pesquisa mesmo científica. Mas eu vou falar especificamente sobre como foi o meu desafio, os meus aprendizados, indo de uma carreira totalmente técnica para uma carreira de gestão em Data Science, que é a minha posição atualmente. Eu trabalho como gerente de Data Science na Hotmart, então faço a gestão de um time de cerca de 18 pessoas lá dentro hoje. Então, como eu comentei, eu sou formada na UFOP, eu fiz Ciência da Computação lá na Universidade Federal de Ouro Preto, e eu fiz também um mestrado em Ciência da Computação também, na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte, na verdade eu sou de várias cidades, eu nasci em Santa Bárbara, mas me mudei bastante, já morei no Vale do Aço, ali em Patinga, para quem conhece, já morei em Ouro Preto durante a faculdade, agora voltei para Belo Horizonte. Trabalho na Hotmart, como comentei, e aí vou contar um pouquinho para vocês o que é a Hotmart. Assim. A Hotmart é uma empresa mineira. Ela começou como uma startup, hoje ela já não é mais considerada uma startup. A gente já tem aí mais de 1.500 funcionários no mundo inteiro. Então, temos escritório, a sede que fica em Belo Horizonte, né, uma empresa belo-horizontina, foi construída aí por 2 cientistas da computação, em 2011. Mas a gente tem escritórios em Brasília, Madrid, Amsterdã, Nova York, Bogotá, Cidade do México, e agora a gente está indo para o Japão. Mas a Hotmart, ela é uma empresa com um foco em ser uma plataforma ali all-in-one, onde pessoas, produtores de conteúdo, criadores de conteúdo, ou pessoas que buscam ganhar dinheiro ali, vendendo produtos digitais. Produtos digitais envolvem cursos online, e-books, ingressos, serviços online. Então, tudo que tem a ver com produtos digitais pode ser vendido dentro da plataforma da Hotmart. E hoje ela é a líder de mercado aí na América Latina, desde 2011, e a gente está nesse processo de expansão mundial aí. A gente recebeu um investimento bem grande aí nos últimos 2 meses, e a gente está nesses processos aí de expansão global. Antes de falar sobre minha carreira, quais foram os desafios, os aprendizados, compartilhar com vocês sobre isso, vou falar um pouquinho sobre qual que é o nosso cenário de Data Science dentro da Hotmart hoje. Então, para começar falando sobre o nosso volume de dados. Então, alguns dados sobre os dados da Hotmart. O
volume de dados na empresa hoje, assim, é coisa absurda, assim, cada touch point, cada movimento do usuário ali na plataforma, cada transação feita ali, que acontece a cada segundo, gera milhares, milhões de eventos. Então, a gente tem aí cerca de 60 gigas de dados sendo gerados, coletados e armazenados ali dentro dos nossos bancos de dados, que são variados em várias tecnologias, por hora. Então, assim, são milhões de registros sendo gerados a cada momento. Isso traz diversos desafios para a gente, considerando que somos times de dados que olham para os dados para fazer análise de dados, para fazer ciência de dados, para fazer modelos de machine learning. Então, é um desafio bem grande aí que a gente enfrenta diariamente. É um desafio técnico e um desafio de identificar tantas oportunidades de análise dentro de tantos dados. Como time de Data Science, o que a gente faz? Nós somos um time responsável por organizar e otimizar a inteligência coletiva da empresa. Então, quando a gente está falando de organizar a inteligência, otimizar a inteligência coletiva da empresa, a gente pode estar falando de várias coisas. A gente pode estar falando de organizar mesmo o dado ali, deixar ele centralizado para que facilite ali a busca e a extração dessa informação. A gente pode estar falando de gerar análises, gerar insights ali de valor para as áreas que a gente apoia áreas internas da empresa, então os mais variados times dentro da empresa. A gente também, nós somos os guardiões da cultura de dados da empresa. Por guardiões, quer dizer que a gente precisa manter os times olhando para dados para tomar decisões mais assertivas, e também somos o time responsável por democratizar o acesso à informação dentro da empresa. Então, a gente quer que cada vez mais as pessoas se orientem a dados, tanto para tomada de decisões, para fazer suas análises ali durante a sua rotina de trabalho, mas a gente também precisa de treinar essas pessoas para que elas saibam buscar um dado direto na fonte, para que elas saibam construir um dashboard, caso elas precisem, para que elas possam construir um relatório ali, utilizando qualquer ferramenta que a gente deixe disponível para essas áreas internas. E, como cientistas de dados e analistas de dados, que são dois perfis que a gente tem aqui dentro do time de Data Science na Hotmart, a gente atua nessas três pontas que está aí sendo mostrado nessa pirâmide, né? A gente tem a ponta que a gente chama de Data Analysis. Deixa eu colocar meu laser aqui. A gente tem a ponta que a gente chama de Data Analysis, então é a parte que a gente está lidando com estudos de dados, então as áreas de negócio, vamos pensar num time de talentos, RH, um time de comercial, um time de desenvolvimento, um time de suporte, atendimento ao cliente, todos eles têm uma série de perguntas de negócio que eles querem responder ali, e a gente responde essas perguntas olhando para o dado. Então, um exemplo de estudos que a gente faz. No começo da pandemia, as áreas, o time de comercial precisava de entender se o comportamento das pessoas dentro da plataforma, na busca por produtos digitais, havia mudado. Será que as pessoas estavam procurando por produtos em nichos distintos? Será que elas pararam de procurar produtos em relação a idiomas e passaram a procurar mais produtos sobre plantas, sobre animais, sobre saúde e bem-estar, sobre espiritualidade? Então, são estudos que a gente vai fazendo, olhando para o dado ali da empresa, e a gente vai respondendo essas perguntas. A gente também atua na parte de inteligência artificial, que aqui a gente está chamando de machine learning, que é o construir modelos que aprendem com os dados e replicam isso de uma forma automática. Então, a gente tem detector de usuários fraudulentos na plataforma, a gente tem modelos que preveem o quanto que a Hotmart vai fazer de faturamento nos próximos meses, a gente tem modelos de chatbot, a gente tem uma série de modelos aqui que envolvem essa parte de inteligência artificial, e como eu comentei, que é uma frente muito importante para a gente, é a da democratização de dados, de dar mais autonomia para as pessoas consumirem o próprio dado. Então, só alguns exemplos aí de perguntas que a gente responde dentro da empresa para as várias áreas com dados, né? Então, quanto que a gente vai faturar ano que vem? Onde que a gente deve abrir um escritório novo? A gente consegue olhar para o dado e entregar para os times de comerciais ali que abrem escritórios novos, onde que faz mais sentido abrir um escritório? Não é simplesmente onde eu quero, onde o dono da empresa, o CEO lá, o JP, quer abrir um novo escritório. A gente precisa de entender onde que estão surgindo ali mais compradores de produtos digitais ou pessoas que estão buscando criar mais produtos dentro da plataforma em uma cidade, um país que ainda não tem um escritório, que talvez faria sentido ter algumas pessoas ali mais próximas, algumas pessoas para orientar esses novos produtores, esses novos criadores de conteúdo ali dentro.
Então, a gente também consegue olhar para o dado para responder isso. Quantos usuários a gente vai ter na plataforma nos próximos anos? Quanto que a gente vai gastar com infraestrutura dentro da empresa? Então, a gente consegue prever isso também. Volume de compras de laptops para novos funcionários, o volume de acessos aos bancos de dados, isso tudo gera um custo para a empresa e a gente consegue prever o quanto que isso vai gerar de custo no futuro para que a gente consiga se organizar como empresa melhor, do que vai ser alocado, de qual parte do dinheiro da empresa vai ser alocado para qual estratégia que precisa ali de ter um investimento maior. Então, basicamente, é isso que a gente faz, tanto como Hotmart, quanto como um time de Data Science. Mas eu não vim falar sobre a Hotmart, nem sobre Data Science específico, eu vou falar um pouquinho sobre aprendizados que eu tive nessa busca da minha carreira, que hoje ela está numa carreira de gestão, e como que foi percorrer do nível técnico para uma carreira de gestão, e se foi uma escolha, se eu escolhi vir para a gestão, se eu escolhi não ir para uma carreira de especialista, como que foi isso tudo, como que aconteceu, e tentar ajudar vocês aí, talvez, no momento que estão aí começando a pensar em qual que seria o melhor caminho que vocês já estão projetando para daqui 3, 4, 5, 10 anos, qual que faria mais sentido com o seu perfil de agora, mas também deixar aberto aí que as coisas podem mudar e podem sofrer alterações ao longo do tempo, conforme a gente vai adaptando, conforme a gente vai absorvendo novas capacidades técnicas e o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades, traduzindo bem mal, assim, suaves, as habilidades que a gente não aprende em curso, que a gente não aprende indo lá e pagando uma nova faculdade, ou algo nesse sentido. Bom, vou começar explicando um pouquinho, é provável que muitos de vocês já entendem essa diferença, mas só para estar todo mundo na mesma página. Qual que é a diferença entre uma gerência, uma carreira na gestão e uma carreira a nível de especialista, né? Muitas empresas têm essa diferença, empresas maiores, elas fazem essa quebra do formato ali, do movimento que um funcionário pode seguir dentro de uma empresa. Falando um pouquinho da carreira de especialista, né, o que ela é. Eu estou olhando para cá, tá, gente, porque meu monitor está aqui. Mas o especialista, ele é aquele cara que, digamos que ele chegou ali no topo do conhecimento técnico dentro da empresa. Num assunto específico ou num contexto específico. Então, pensando num especialista em Data Science, é o cara que sabe a fundo muito sobre alguns contextos específicos de Data Science. Pode ser um especialista em modelos de antifraude, pode ser um especialista em modelos de previsão de faturamento, pode ser um especialista em mais de uma coisa, inclusive, mas é um cara que se aprofunda muito dentro daquele contexto ali que ele está inserido. Então, geralmente, ele é uma referência técnica daquele assunto para toda a empresa. Então, é aquele cara que a gente vai procurar se alguma coisa deu um problema gigante em relação àquele contexto, e ele precisa estar ali disponível, ele é o cara que vai dar a solução, ele vai tentar trazer ali qual que seria a resolução daquele problema, ele vai dar dicas, ele inclusive vai conseguir prever o que pode acontecer lá na frente, dado uma situação que está acontecendo naquele momento. E ele é um cara que precisa estar muito, muito, sempre antenado tecnicamente. Então, ele tem que estar o tempo inteiro olhando para tudo que está, principalmente pensando no contexto de tecnologia, ele tem que estar, que é um contexto que as coisas evoluem muito rápido, assim como algumas outras áreas, mas ele precisa estar ali muito antenado naquilo o tempo inteiro. Então, pensando ali, eu não sei se vocês já tiveram, talvez alguns de vocês já tenham tido alguma disciplina, geralmente disciplinas mais voltadas ali para a computação, vocês escutam falar muito sobre árvore, de busca em árvore, coisas nesse sentido. Mas aqui é só uma representação bem tosca, vocês não precisam de entender sobre esses algoritmos, mas só para explicar um pouquinho qual que é ali a ideia de um especialista, né? Suponha que cada bolinha dessa seja um assunto específico, então um conhecimento técnico específico, e o especialista, ele é um cara que ele vai buscar ali por alguns nós dessa árvore e vai aprofundar nos galhos daquele nó. Então, suponha que aqui seja um cara que é um especialista em modelos de antifraude, ele vai buscar aprender tudo em relação àquele tipo de modelo, ele vai buscar estar antenado em tudo que está acontecendo em relação àquilo, porque ele é o cara que é especialista ali naquele contexto. Falando um pouquinho do papel do gestor, que é essa outra ponta, né? O especialista é esse cara super técnico, se aprofunda muito ali tecnicamente. O gestor,
ele é um cara que ele está indo mais para uma carreira, ele está numa carreira estratégica, o que a gente chama de executiva. Então, ele é a referência estratégica sobre aquele assunto, sobre aquela área, para toda a empresa. Então, se surgir ali qualquer dúvida estratégica, se faz sentido a gente seguir por esse caminho, ou faz sentido a gente estrategicamente seguir por um outro caminho dentro da empresa, o gestor, o gerente, o diretor, o vice-presidente, ele vai ser chamado para que ele ajude a empresa ou que, inclusive, ele tome a decisão que vai impactar toda a empresa naquele contexto. Então, um gestor de data science, por exemplo, ele é um cara que tem que estar olhando ali para tudo que está acontecendo de processos que envolvem os times de dados, o que ele está enxergando de oportunidade para a empresa, de novos modelos que a gente pode criar, de novas formas de atuação dentro dos times, se eu preciso de ter um analista de dados, um cientista de dados mais específico ali, junto com o time de atendimento ao cliente, um outro junto com o time de riscos, um outro junto com o time de financeiro, para que eles consigam avançar melhor em alguns projetos específicos. Então, esse é o cara que está no caminho da gestão. Ele é um cara também que está muito envolvido com pessoas e time. Ele contrata, ele aumenta o time dele, dado a necessidade da empresa, ele tem que manter o engajamento do time, ele tem que dar desafios para as pessoas, ele é o cara que precisa estar ali antenado para evoluir na carreira das pessoas que estão sendo lideradas por ele, então sejam analistas, sejam coordenadores, sejam gerentes, sejam, enfim, qualquer pessoa que está ali sobre a liderança dele, esse cara, esse gestor, ele precisa estar ali olhando muito para a carreira dessas pessoas. Então, se a gente for pensar lá naquela mesma ideia da árvore, fazendo um paralelo com o do especialista, o gerente ele tem a visão macro, ele precisa ter a visão macro. Então, ele precisa entender sobre todos os contextos que estão envolvidos ali na área que ele está envolvido. Então, um gerente, um diretor de data science, ele precisa estar por dentro de todos os contextos, de todas as mudanças que estão acontecendo naquela área específica, naquele assunto específico no mercado, na comunidade, no mundo afora. Mas ele é um cara que ele não vai aprofundar ali dentro de cada um daqueles nós, dentro de cada um daqueles galhos. Ele vai ter uma visão do todo, ele pode ter um conhecimento mais aprofundado ou não em específicos contextos, mas ele não vai entrar a fundo em todos esses nós. Então, notem a diferença de uma carreira de especialista, onde ele aprofunda bem num nó, mas às vezes ele tem uma visão muito superficial em relação a outras áreas naquele mesmo contexto, e o gestor é aquele cara que ele não se aprofunda em nós, mas ele tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e generalista do todo. Então, essa é a visão ali do que seria uma carreira de gestão. E muitas empresas, para fazer esse paralelo, elas têm a carreira em Y. Então, quando a gente fala carreira em Y, a empresa oferece um benefício que é carreira em Y. Por que as empresas trazem isso como benefício? Né? Porque tem pessoas que se adaptam melhor num tipo específico, indo para uma gestão ou indo para uma carreira de especialista. Então, isso é importante quando a gente está procurando ali uma carreira, né? Quando a gente cai no mercado, cai na indústria, a gente começar a pensar em qual tipo de carreira que eu gostaria de seguir, o que não quer dizer que você vai para um lado e só tem que ficar naquele, então poderia voltar para o outro lado. Então, essa é a carreira em Y, nas pontas ali do Y a gente tem a gestão e o expert, e geralmente a gente começa com uma base única, que ela é independente de qual carreira eu sigo. Então, quando a gente está lá no nível de estágio, a gente vai para um nível de assistente, auxiliar, a gente vai para um nível de analista / engenheiro júnior, pleno, sênior, a gente está falando dessa base da carreira em Y aqui embaixo. Não necessariamente todo mundo precisa passar por cada um desses estágios. Eu, particularmente, não fiz um estágio, porque lá na UFOP, na época, não tinha empresas de tecnologia que faziam sentido para mim, então eu não fiz o estágio, eu fiquei na pesquisa da iniciação científica, eu usei as horas ali como estágio, e como eu fui para o mercado só depois do mestrado, eu acabei chegando no mercado já no nível pleno ali. Então, essas coisas não são ali escadinha, as coisas podem mudar, inclusive pessoas que às vezes estão como uma carreira sênior numa empresa, e às vezes a empresa é pequena, quando elas vão para uma empresa muito maior, talvez a experiência que ela tem não se equivale a um sênior, e ela precisa dar um downgrade ali, digamos assim, e voltar para uma carreira no nível mais júnior, porque faz mais sentido para aquele tamanho ali da empresa. E quando a gente começa a ir para as pernas aqui da gestão ou do expert, aí as coisas começam a mudar um pouco. Então, quando a gente está falando de uma carreira na gestão, a gente começa a ir para cargos onde a gestão ela começa a ser mais
maior parte do seu dia a dia, né? Então, a gente tem aqui a base de uma carreira de gestão, que seria um cargo de lead ou supervisor. Então, a gente vê muito esse termo lead para empresas mais tecnologia, mas nada mais é do que a pessoa que vai fazer a gestão técnica dentro do time. O que é a gestão técnica? Eu preciso fazer com que as pessoas que estão ali abaixo da minha liderança técnica estejam garantindo a qualidade dos projetos que ela está envolvida. Eu oriento essas pessoas em relação a quais ferramentas, quais metodologias, quais algoritmos, quais técnicas elas podem utilizar. Então, aqui a gente está falando dessa gestão mais técnica, e aí a gente vai subindo aqui em relação à gestão. A gente tem a coordenação, a gente tem a gerência, a diretoria, a vice-presidência, e pode ter N nomenclaturas distintas aqui dentro, e, de novo, a gente não precisa necessariamente passar ali por cada degrauzinho. E quando a gente vai para uma carreira de especialista, aí aqui as coisas podem mudar mais ainda em nomenclatura, tá? Mas o que costuma acontecer muito é a pessoa, ela se torna um especialista júnior, depois ela se torna um especialista pleno, um especialista sênior, e aí ela pode se tornar ali um expert naquele assunto. Lembrando que isso daqui é muito de nomenclatura dentro de cada empresa. Então, quando a gente está falando aí de uma carreira de gestão versus a carreira de especialista, a gente está falando dessa carreira no sentido executivo, / estratégico, e uma carreira mais técnica. E aí uma coisa, eu acabei esquecendo de colocar aqui, estava no slide, mas eu coloquei 2 setinhas aqui, que é, as pessoas que estão na gestão, elas podem migrar para uma carreira de especialista, as pessoas que estão no especialista, elas podem migrar para uma carreira de gestão. É claro que isso pode acontecer, costuma acontecer mais em empresas que têm maior abertura para isso. Na Hotmart, por exemplo, isso acontece com frequência. Pessoas que estavam aqui na gerência, na diretoria, viram especialistas, ou especialistas que viram pessoas de gestão, por uma necessidade da empresa, ou por perfis ali que faz sentido a gente fazer essa troca. Então, não existe ao menos em empresas mais novas, digamos assim, não existe um caminho que ele é único e nunca mais eu vou poder voltar. Se eu fiz uma escolha errada aqui, eu não posso mais voltar e buscar por uma carreira de especialista. E por que eu escolhi a gestão, né? Falando um pouquinho mais agora da minha carreira. E a verdade é que não foi uma escolha. Eu não saí da faculdade e falei, nossa, eu tenho vontade de virar gerente de uma empresa, eu tenho vontade de ir para uma carreira de gestão. Na verdade, pelo contrário, eu nunca me imaginei dentro de uma carreira de gestão, até porque é uma carreira que lida muito com pessoas, e eu nunca fui uma pessoa, ao menos lá na graduação, que tivesse ali uma abertura ou capacidades que eu achava que eu tinha para lidar com pessoas. Então, eu nunca achei que essa seria a minha escolha. Eu olhava e provavelmente eu estava num caminho ali de tentar ir para uma carreira, de me imaginar não numa carreira de especialista e não numa carreira de gestão. Mas não foi uma escolha, a coisa foi acontecendo, e aí eu vou contar um pouquinho dos meus aprendizados que eu fui tendo ao longo da minha graduação, do meu mestrado, do meu primeiro emprego, que me fizeram cair hoje aqui na gestão. Bom, meu primeiro ponto aí, touch point com o mercado, foi antes de entrar no mercado, que foi a graduação em ciência da computação. Então, falando um pouquinho dos desafios e dos meus aprendizados, e como que, nesse momento, eu já estava sendo, entre aspas, treinada para a gestão, sem que eu percebesse. E como todo mundo ali acaba sendo treinado para a gestão também, sem perceber, desde lá do momento da graduação, talvez até bem antes, mas enfim. A primeira coisa, quando eu fui escolher o curso, eu escolhi porque eu gostava de tecnologia, e era isso. Eu não sabia programar, e ciência da computação é basicamente programação, mas eu não sabia. Eu gostava de tecnologia, gostava de robô, gostava de computador, gostava, enfim, da tecnologia em si. Essa era a minha expectativa quando eu entrei no curso. Eu achei que eu ia ficar, sei lá, vendo a Matrix lá passando na minha tela. E essa era a realidade ali dos laboratórios ali, para quem conhece mais o contexto de uma universidade federal. A gente tem aqueles laboratórios ali bem hoje eu acho que estão bem mais modernos, mas na minha época era um pouquinho mais sem graça, assim, não era tão parecido com os filmes, mas foi o primeiro contato que eu tive ali com a tecnologia, com o curso em si. Eu achei que seria uma carreira menos social, então, como eu comentei, eu nunca me imaginei indo para uma carreira de gestão, e eu achava que se eu fosse para um curso ali que tivesse atrelado à tecnologia,
eu estaria numa carreira menos social, não eram minhas maiores habilidades ali naquela época, com 18 anos, eu era uma pessoa super tímida, ainda sou, mas hoje eu acho que eu consegui avançar bastante nesse ponto, mas eu era uma pessoa super fechada e, para mim, eu precisava de algo que eu poderia ficar ali focada, só eu comigo mesmo no meu projeto e pronto. Bem aquele estereótipo, assim, péssimo de nerd, bem nerd mesmo, era isso que eu queria. Mas uma doce ilusão aí, né? Não existe carreira menos social. Nem se você buscar construir seu próprio negócio, você vai conseguir ir por esse caminho, porque não existe, você não vai conseguir ter ascensão, a não ser que você vire, sei lá, day trading ali e ficar comprando ação, vendendo ação sozinha no seu computador o tempo inteiro. Eu não imaginava que o ciclo básico seria tão exato, então esse foi um grande desafio que eu tive no início da computação. Talvez alguns de vocês aí na engenharia também passaram ou estão passando por isso nesse momento. Lá atrás, na minha época, existia já tinha internet, tá? Eu não sou tão velha assim, não, mas tinha o Guia do Estudante, que era tipo uma revista que saía todo ano, falando sobre todos os cursos que existiam em todas as universidades, o que cada curso fazia e quais eram as disciplinas ali do curso. E eu não li esse Guia do Estudante, então eu fui para a computação achando que eu ia só ficar mexendo com o computador e não sabia que eu ia ter 2 anos ali de matérias estritamente cálculo e matemáticas e álgebras e geometrias e etc. E matemáticas discretas da vida. Então, foi um grande desafio para mim, eu não sabia que ia ser tão exato assim. E eu passei um perrengue gigante ali nos 2 primeiros anos. E aí eu comecei a chegar ali no meio do curso e fui percebendo que mesmo depois de passar pelo ciclo básico de disciplinas de exata, eu não fazia ideia do que eu ia fazer depois da faculdade. Não tinha nenhuma disciplina que parecia interessante, ou que parecia que era algo que eu via outras pessoas fazendo, eu não conseguia me imaginar como que eu ia ganhar dinheiro para comprar o pão de cada dia ali, fazendo as matérias do curso. Então, eu olhava lá, algoritmos, arquitetura de computação, computação gráfica, interação humano-computador, computação paralela, enfim, assim, eu não conseguia enxergar o que eu ia fazer depois que eu saísse da computação, depois que eu saísse do curso, porque não me parecia nada prático aquilo, nada do que eu via, eu achava que eu ia conseguir fazer algo com aquilo, e quando a gente olha para o mercado, aí é outra coisa, a gente não consegue traduzir muito bem as nossas disciplinas ali com o que está acontecendo no mercado. E eu percebi ali, era muito nítido para mim que eu não queria me tornar desenvolvedora. E era muito do que eu via acontecer com as pessoas que saíam do meu curso ali de computação. Elas viravam desenvolvedoras, que assim, não estou subestimando, inclusive é uma das carreiras que mais cresce aí, pensando em tecnologia. É uma das carreiras mais bem pagas aí, pelo menos em tecnologia específica, mas não era para mim, eu não me via sendo desenvolvedora. E aí a coisa ficou ainda pior, né? Porque eu não me via sendo desenvolvedora, que era a carreira mais comum para quem fazia computação, ao mesmo tempo eu não me via fazendo nada. A coisa foi ficando meio feia para o meu lado. Eu me perguntava o tempo inteiro o que eu estava fazendo no segundo curso. Então, pode estar acontecendo com alguns de vocês. Eu não sei se é normal, mas para mim foi isso. Eu o tempo inteiro me perguntava o que eu estou fazendo aqui, eu não consigo imaginar o que eu vou fazer no mercado, eu não consigo traduzir as disciplinas que eu estou fazendo para nada, não estou numa cidade que tem estágio aqui, então não sei o que eu estou fazendo aqui dentro. E num dado momento ali, quase no final do curso, acho que uns 2 anos antes quase não, né? Uns 2 anos antes do final do curso, surgiu a oportunidade de fazer uma iniciação científica, um professor que estava entrando lá na UFOP, ele veio com uma pegada bem diferente, ele era um professor de computação, e ele veio com uma ideia de uma iniciação científica baseada em análise de sentimentos e mineração de dados na web. E aí eu falei, nunca vi esse negócio, deixa eu tentar pegar essa bolsa ali para mim, porque talvez vai ser minha salvação aqui dentro. E fui, consegui a bolsa e tudo, e aí eu escutava, assim, de outras pessoas que estavam ali, colegas de faculdade, que isso não era computação. Você vai ficar fazendo análise de sentimentos, isso é coisa de quem está fazendo humanas, de quem está fazendo, sei lá, área de saúde, projeto para psicólogo, sei lá, alguma coisa assim. Um estereótipo péssimo. E eu fiquei, exatamente como o cara aí no GIF, assim. Isso não é computação, mas
eu comecei a fazer e aquilo tipo, começou a abrir um olhar para mim. Ainda não era o olhar do mercado, porque eu nunca tinha ouvido falar disso no mercado também. Realmente, naquela época também, ninguém falava disso no mercado. Mas rolou esse momento ali de mais confusão ainda. Eu achei legal a área, mas, ao mesmo tempo, eu também não consegui identificar como eu trabalharia com aquilo, e o meu entorno todo falava que aquilo não era computação. Bom, lá no final da graduação, eu fiz ali 2 anos de iniciação científica nessa pesquisa. Na época ali, a gente conseguiu publicar uma série de artigos, foi super legal, viajei para apresentar palestra e tudo. Mas terminei, estava terminando a faculdade e não existia vaga para analista de sentimentos em empresa nenhuma, não existia isso ali. Isso era 2012, 2013, nem tem tanto tempo assim. Então, eu meio que me candidatei para o mestrado ali no finalzinho da graduação, porque eu ainda não sabia o que eu estava fazendo, ainda não sabia onde que eu ia trabalhar. E passei no mestrado, graças a Deus, vim para a UFMG e pude continuar aqui minha busca por mais 2 anos do que eu ia fazer da vida. E aí, falando de aprendizados desses 4 anos e meio ali de graduação, né? Então, assim como a gente entra no curso sem saber que a gente fez a escolha certa, você está ali com 18, 19, 20 anos, não faz ideia do que você quer fazer pro resto da vida. Pouquíssimas as pessoas que sabem, que sorte a delas, mas eu não sabia, e eu acho que a maioria das pessoas também não sabia. Entramos no curso e a gente também pode chegar no final do curso sem saber o que a gente vai fazer da vida. A gente pode chegar ali ainda sem entender o que a gente vai fazer, principalmente se você não fez um estágio, ou se você fez um estágio e não curtiu, e aí você ficou mais confuso ainda. Então, isso foi um aprendizado para mim. Eu posso sair de uma graduação sem saber muito bem o que eu vou fazer, e isso é normal. Fez parte do meu processo ali. Um outro ponto muito importante, que foi um aprendizado que eu só consegui perceber anos depois, existem assuntos que estão surgindo ali dentro da universidade que não estão nem escritos em livros, nem estão no mercado ainda, mas pode ser novas tendências. Então, lá em 2012, 2013, não se falava de análise de sentimento em dados. Hoje, já está até batido para caramba, todas as empresas usam isso, todos os times de marketing das empresas usam análise de sentimentos para ficar olhando a opinião das pessoas nas redes sociais. Hoje, todas as empresas querem saber como está a marca dela dentro das redes sociais, como que as pessoas... Minha câmera fica dando um chute, mas é normal, tá, gente? Todas as empresas querem saber como que elas estão se posicionadas ali na comunidade online. Então, isso é tipo um must-have para qualquer empresa. E naquela época, ninguém não falava sobre isso. Então, para mim e para as pessoas que estavam à minha volta ali falando, inclusive, que isso nem era computação. E também a gente não vai achar muitas coisas em livro, nem tudo que a gente vai fazer ali depois vai estar ali nas disciplinas ou nos livros que a gente leu durante a faculdade. E podem ser coisas que são tendências aí, que vão despontar nos próximos anos e às vezes você nem está enxergando. Então, hoje existe uma área gigante, uma comunidade gigante de data science dentro do contexto Brasil e mundo, que lá, ali naquela época, nem se falava sobre a análise de dados dentro das empresas, nem eram áreas, nem eram contratadas pessoas para fazer isso, na maior parte das empresas, não da forma como a gente vê hoje. E algumas skills de gestão que eu nem sabia que eu estava aprendendo, eu já estava aprendendo ali na graduação. Primeiro, planejamento e apresentação de resultados. Ali na minha iniciação científica, eu tive a oportunidade de, como eu comentei, publicar artigos científicos, e aí eu tive que ir palestrar, e palestrar nada mais é do que você defender aquele artigo que você fez. Então, você vai na conferência para palestrar o artigo que você publicou para centenas de pessoas, para que elas vejam que você, de fato, entendeu o que você estava fazendo e você estava fazendo alguma coisa útil ali para a comunidade científica. E isso é muito importante quando a gente está pensando na gestão. Na verdade, em qualquer situação que você estiver, você vai ter que estar sempre ali entregando resultados, apresentando resultados, junto com essa liderança, ou, enfim, para a empresa como um todo. Lidar com muitos contextos ao mesmo tempo, então isso também vocês devem passar aí na graduação. A gente está fazendo provas, testes práticos, trabalho prático, tudo ao mesmo tempo, tentando entender da disciplina e tentando ter uma vida social ao mesmo tempo. E lidar com tudo isso ao mesmo tempo traz muito aprendizado para a gente. No meu caso, trouxe muito aprendizado para a gestão, porque eu precisava
Hoje eu preciso de lidar com muitos contextos acontecendo ao mesmo tempo, então toda hora é um fogo para apagar, toda hora é um pepino para resolver, é uma pessoa com algum problema, é uma carreira que a gente tem que ali tentar reverter uma possível demissão, alguma coisa nesse sentido. Então, lidar com muitos contextos ao mesmo tempo foi um aprendizado que hoje eu trago para a gestão. E finanças na faculdade, né, que para mim foi um grande aprendizado aí, lidar com um budget reduzido. Eu não recebia salário, graças a Deus eu tinha a oportunidade de meus pais ali me bancando enquanto eu estava fazendo a faculdade. Não é todas as pessoas que têm essa oportunidade, é de fato um privilégio, mas ainda assim a gente tinha que ficar ali trocando o dinheiro do salgadinho, da coxinha da cantina com o do Xerox para a prova da próxima semana. Então, isso também, apesar das brincadeiras, trouxe ali um grande aprendizado para mim, porque em todos os momentos na gestão a gente está lidando com salário de pessoas versus budget da empresa versus alocação de recursos para projetos futuros, que a gente vai precisar de ter mais pessoas, que a gente vai precisar de ter mais ferramentas e coisas nesse sentido. Indo agora para a minha experiência no mestrado, meus desafios, meus aprendizados, e como que eu também estava sendo treinada para gestão ali, sem perceber. Poliana, só te interromper um pouquinho antes de passar para o próximo tópico, vou aproveitar que você estava falando algo bem próximo do que o Leonel Mota tinha perguntado um pouco mais cedo. Ele perguntou, existem coisas que podemos fazer no início da carreira para focar em gestão ou especialista? Eu acho que você já falou bastante aí no caso da gestão, se quiser falar um pouco mais também, talvez. Mas para especialista também, se você tiver alguma opinião para compartilhar. Perfeito. Da gestão é bem esses aprendizados que a gente vai tendo, que são soft skills, então são skills que às vezes a gente não aprende num livro, nem num curso, nem nas disciplinas da faculdade, mas é nas entrelinhas ali que a gente vai absorvendo. Em relação à carreira de especialista, tudo isso que eu estou falando também serve para uma carreira de especialista, porque o especialista ele é um cara que ele também vai ter pessoas abaixo dele, ele também vai precisar de fazer gestão de projetos, ele também vai precisar de entender de planejamento, de lidar com muitos contextos, de muitos pepinos técnicos acontecendo ao mesmo tempo. Mas a grande diferença no início de carreira entre uma carreira, se você está almejando uma carreira de gestão no futuro ou de especialista, é o fato de você se aprofundar ali, às vezes em contextos específicos e buscar aprender o máximo em relação àquele contexto. É claro que vai depender muito da oportunidade que você tem dentro da empresa que você tiver. Então, às vezes você vai estar trabalhando num contexto específico, às vezes você está trabalhando ali como um analista mais geral, mais generalista da empresa, e o quanto que você vai ter a oportunidade de focar ali em um contexto específico. Mas, no caso do especialista, é buscar o foco ao máximo, buscar o aprendizado em contextos específicos daquele contexto que você curte, que você gosta, e focar naquilo, às vezes até fora da empresa também. Então, buscar por mais cursos, buscar por conhecimentos, conversar com outras pessoas na área, buscar por comunidades técnicas naquele assunto e ficar ali sempre antenado desde o momento ali do início, dia 1 da sua carreira no mercado, nesses assuntos ali que estão acontecendo na comunidade o tempo todo, nas comunidades. Beleza, obrigado. Show. Falando então do mestrado, né? Primeira coisa ali de desafio que rolou foi a quantidade de disciplinas era bem menor no mestrado, né? O mestrado são 2 anos ali, parece pouco e realmente é muito pouco quando a gente vê que o volume de assuntos é ainda maior, o volume de assuntos que a gente tem que absorver é ainda maior, né? Afinal de contas, você vai sair mestre em relação à sua área. Se você é mestre em relação à sua área, é você saber ainda mais sobre aquela área ali. Lógico que pensando no mestrado aqui para um contexto mais científico, de metodologia científica, e o tempo era pouquíssimo, então era muito assunto, as disciplinas são poucas, mas em compensação são poucas disciplinas que envolvem a graduação inteira. Então eu tive uma disciplina no mestrado que envolvia umas 5 disciplinas que eu vi durante 3 anos dentro da graduação. Então a coisa fica um pouco mais puxada quando a gente está falando do mestrado. E aí, como eu comentei, ali você está lidando com disciplinas que são muito, muito intensas e rápidas e com um volume muito grande de assuntos. A gente tem que lidar com a pesquisa científica ao mesmo tempo, com a publicação de artigos,
com a defesa da nossa tese ao final do mestrado, então tudo isso ao mesmo tempo. Então esse foi um desafio bem grande ali que eu me deparei dentro do mestrado também. Um outro desafio foi a escolha do tema. A gente precisa conciliar o assunto que a gente gosta no mestrado, porque, vamos lá, eu fiz mestrado em ciências da computação, mas você escolhe qual vai ser a sua pesquisa científica. A minha pesquisa científica, na época, foi em mineração de dados e análise de sentimentos de dados da web, e eu precisei escolher ali esse assunto, mas eu preciso de escolher o assunto encaixando com os assuntos que o meu orientador poderia me orientar. E aí existe ali uma limitação de recursos, porque a gente não tem, às vezes, um orientador que pode te orientar num assunto específico, porque ele não vai saber sobre aquilo. Então, é um momento ali de tentar encaixar as duas coisas. E o orientador é um recurso escasso também, porque ele não está disponível para todo mundo o tempo inteiro, né? Ele está ali orientando diversos alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, então esse cara geralmente não está ali o tempo inteiro disponível para a gente. E no final do mestrado, eu finalmente decidi ir para o mercado de verdade, assim, eu não queria continuar para o doutorado, e eu precisava de entender onde que eu ia me inserir agora, de verdade, dentro do mercado. Ainda a maior parte das áreas que eu tinha visto na computação não faziam sentido para mim. Existia ali os empregos dos sonhos, né? Então, vou virar desenvolvedor, vou buscar por virar desenvolvedora na Google, sei lá onde, mas não era muito o que fazia sentido para mim. Então, eu fui por um outro caminho e busquei qual que era a área na época que lidava com dados, principalmente no contexto do Brasil. Qual que era o profissional que lidava com dados em 2013? Essa área era o Business Intelligence, que é uma área que ainda existe, é uma área muito antiga, mas é a área que lida com a parte de exploração de dados, geração de estudos olhando para dados, construção de dashboards, de relatório. Então, eu fui por esse caminho ali, que era o caminho que eu poderia usar um pouco do conhecimento que eu tinha tido, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, lidando ali com pesquisas em relação à análise de sentimentos, mineração de dados da web. Bom, e aí, um aprendizado dentro do mestrado foi: nem sempre a gente vai achar a área que a gente se encaixa 100% com o que a gente aprendeu na graduação e no mestrado, ou na especialização, caso você tenha feito uma pós-graduação depois também. Nem sempre a gente vai achar uma área que 100% vai encaixar no mercado. A nossa capacidade de aprendizado ela vai contar muito nesse momento. Então, de buscar coisas que estão fora do que a gente viu ali durante a faculdade e tentar se encaixar no que faz mais sentido para você, da área que você mais curte ali dentro do mercado. E as skills de gestão, que eu não sabia que estava aprendendo, mas estava aprendendo também no mestrado. A sua pesquisa científica, a minha pesquisa científica, quando você está no contexto de mestrado, ela depende do trabalho de outros alunos. Então, quando eu estou no mestrado fazendo a minha pesquisa científica, tem várias partes desse projeto que envolve alunos de iniciação científica para fazer essa parte. Mas quem é o responsável por aquela pesquisa é o mestrando ali, é a pessoa que está fazendo o mestrado. Então, isso trouxe para mim uma visão que eu só percebi depois, que era não só o trabalho em equipe, mas conseguir gerir o que cada pecinha daquela equipe estava fazendo, para que no final a gente tivesse um trabalho que se complementasse. Então, essa é uma skill de gestão muito importante. Como que você coloca projetos para as pessoas que estão trabalhando com você, para que esses projetos se encaixem em algum momento e façam sentido, porque senão vai ter um monte de gente fazendo um monte de coisa picada, que depois juntando não faz sentido, aquilo foi um trabalho, um gasto de tempo ali, um trabalho que no final não fez diferença nenhuma. Um outro aprendizado em relação à gestão que eu aprendi ali no mestrado foi: muitas vezes a gente precisa buscar o match entre as necessidades do profissional e as necessidades da empresa. Por que eu estou falando isso? Assim como eu falei que a gente não consegue achar 100% do que a gente gosta de fazer dentro do mercado, na maioria das vezes, a gente precisa de conseguir contratar profissionais que o desejo de carreira deles dão um match com as necessidades da empresa naquele momento. Nem sempre, eu gostaria de ter agora, nesse momento, um cara
super foda, expert, que sabe fazer redes neurais, deep learning, que sabe usar aí todos os algoritmos mais fodas que a Google lançou de inteligência artificial, adoraria ter essa pessoa nesse momento na empresa. Mas não é o momento, a empresa agora talvez está num outro momento, numa outra maturidade de dados, de data science, de inteligência artificial, e a gente precisa conseguir fazer esse match, a gente precisa conseguir perceber que esse encaixe tem que acontecer, da necessidade da empresa com a necessidade da pessoa. E isso faz todo sentido, faz parte da rotina ali de uma gestão. E eu aprendi isso durante o mestrado, quando a gente percebe que eu preciso achar uma pesquisa que se encaixe com o que o meu orientador consegue me orientar. Então, foi um aprendizado ali gigantesco de gestão nesse sentido. Quando eu fui para o primeiro emprego, tiveram ali outros desafios e aprendizados que me trouxeram hoje na gestão. Primeira coisa foi sair de um mundo totalmente acadêmico, tanto da graduação quanto do mestrado. Até então, eu não tinha feito estágio, eu estava totalmente acadêmica. E eu descobri que eu teria que correr atrás contra o tempo para aprender sobre ferramentas, técnicas, coisas que estavam sendo usadas no mercado. Então, mesmo eu buscando ali pelo Business Intelligence, que era a área que mais parecia com a que eu fazia, que era a área de manipulação de dados, exploração de dados, eu percebi que eu fiquei defasada pensando no mercado, porque dentro da universidade a gente está fazendo muitas coisas que estão ali no contexto mais teórico, principalmente pensando numa pesquisa científica, a gente está falando de coisas que geralmente nem estão disponíveis no mercado ainda. E quando a gente vai para o primeiro emprego ali, botar a mão na massa, a gente vê que a gente vai ter que aprender um monte de ferramenta, um monte de coisa que a gente nem viu na faculdade. Então, isso foi um grande desafio ali quando eu cheguei no meu primeiro emprego. Percebi também que não fazia mais sentido só me aprofundar no técnico. Então, aqui, para a pessoa que perguntou sobre a questão de início de carreira, para quem está buscando uma ascensão mais no nível de especialista, nunca pare de buscar pelas coisas que não são técnicas também. Então, o especialista é um cara que se aprofunda tecnicamente em um assunto, mas esse cara, todo mundo precisa se aprofundar em outras coisas que não são o que a gente chama de hard skills. Então, eu comentei aqui de soft skills, tem até aí um novo termo aí de deep skills, que são habilidades comportamentais. Então, o tanto que você consegue lidar com conflitos, o tanto que você consegue ter capacidade de comunicação, seja ela escrita, verbal, oral, o tanto que você consegue ouvir outras pessoas, ouvir outras opiniões. Então, ali nos primeiros meses de primeiro emprego, eu já percebi que não adiantava também eu só ficar correndo atrás de ferramenta. Eu precisava de buscar por habilidades de comunicação, eu precisava de mais habilidade de apresentação de resultados, eu precisava de avançar também em soft skills. Então, o aprendizado, a parte técnica é apenas ali, digamos que metade do que a gente precisa para se dar bem no mercado. Não existe aquela caixinha, como eu comentei, que era a minha primeira visão ali quando eu procurei para uma carreira técnica, para um curso técnico, né? Eu vou estar numa área que eu estou mais fechada na caixinha, eu não vou precisar avançar tanto em questões sociais. Não existe. A gente precisa avançar em questões soft, habilidades soft skills, para a gente conseguir se dar bem no mercado, porque a gente vai estar sempre lidando com pessoas, não adianta. Proximidade com pessoas em outros contextos é essencial para aprender sobre como você pode gerar valor para a empresa. Então, também não adianta você estar só ali no seu contexto específico. Claro, você vai buscar aprendizado, você está indo para uma carreira de especialista, você vai buscar por aprendizados mais profundos naquilo. Mas se você não tiver a visão do todo, mesmo que macro, você não vai conseguir avançar, porque você não vai conseguir entregar coisas que fazem sentido para o contexto da empresa. Então, lá atrás, quando eu mostrei aquela ideia da árvore, mesmo o especialista, apesar de ele ter aprofundado em um galho, ele tem uma visão macro em outros contextos da área dele, porque ele precisa ter essa visão para conseguir conversar, para conseguir dialogar, para conseguir, às vezes, ajudar o time, ajudar a empresa, ajudar o gestor, para que as decisões, os caminhos ali que a gente está tomando dentro da empresa façam mais sentido. E outras skills aí que eu estava absorvendo e eu nem imaginava dentro aí do primeiro emprego, planejamento e organização. Então, foi ali que eu comecei a lidar com
pô, eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, eu preciso entender qual que tem mais prioridade, qual que tem menos prioridade, o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente, o que é complexo, o que não é complexo, o que eu posso deixar para depois, o que eu tenho que fazer agora. E a capacidade de comunicação, como eu comentei, que é muito importante, talvez uma das skills mais importantes aí, seja ela para uma carreira técnica, seja ela para uma carreira de gestão. Saber se comunicar, saber ouvir, saber, enfim, expor seus problemas e expor seus resultados também nos projetos. E como que eu caí na gestão, então, depois disso tudo, né? Eu estava numa empresa, estou ainda numa empresa, que tem um crescimento muito acelerado. Então, a empresa mais que a gente, lá, quando eu entrei há 5 anos atrás, eram 150 pessoas, hoje somos mais de 1.400, 1.500 pessoas. O time de dados, ele saiu de 5 pessoas para 70, então, eram 5 pessoas ali no time de Business Intelligence quando eu entrei. Hoje é uma diretoria de Data e Analytics com 4 times ali dentro, 70 pessoas, isso em 4 anos. As dores de crescimento, elas surgiram, então, quando a empresa cresce muito, as coisas começam a quebrar, as coisas começam a precisar de mais agilidade, a gente precisa começar a trocar pneu com o carro andando, aí, que é um ditado super comum. E uma empresa nesse ritmo, ela precisa organizar a casa o tempo inteiro. E o que é organizar a casa? A gente precisa contratar mais pessoas, a gente precisa treinar tecnicamente outras pessoas, precisamos criar processos, precisamos manter os projetos que a gente já tem avançando com qualidade técnica. E quando a gente fala de organizar a casa, quando eu entrei ali, e eu era uma dessas 5 pessoas, naturalmente as pessoas que já estavam ali eram as pessoas que contratavam novas pessoas, era a pessoa que treinava outras pessoas que chegavam, eram as pessoas que criavam processos dentro do time, porque era ela que conhecia ali do que tinha, do que a gente precisava de ter, era ela que ajudava outras pessoas mais novas que chegavam para tentar entender o que a gente precisava de melhorar, o que a gente precisava de avançar nos projetos que já estavam ali fazendo parte da estrutura do time. Então, foi quando eu falo que eu caí na gestão, ou lá no início que eu falei que eu não me imaginava estando na gestão, eu realmente caí na gestão. É claro que foi uma escolha minha, eu tive a oportunidade de não seguir para a gestão se eu não quisesse, mas, naturalmente, eu me coloquei nessa posição porque eu estava ali desde o início, a empresa cresceu muito, e as coisas foram acontecendo, e eu era a pessoa que estava ali junto com essas outras 5 pessoas, construindo tudo que a gente tem hoje aí, nesse time gigante de mais de 70 pessoas. Então, foi um processo bem natural e é algo que eu vejo acontecer muito com outras pessoas que estão na gestão ou que também estão em cargos de especialista, tá? Vai muito do timing da empresa, do momento da empresa, com o desejo do funcionário. Não adianta se eu tivesse hoje numa empresa que eu quero me tornar gerente, eu quero me tornar diretor, eu quero me tornar, ou eu quero me tornar um especialista, eu quero me tornar um expert, se a empresa não está no time daquilo, se a empresa não está no momento. Então, as coisas vão acontecer quando for a hora certa. Vamos dar o exemplo lá péssimo do ministro, ex-ministro da Saúde, na hora H, no dia D, as coisas vão acontecer ali naturalmente, as coisas vão se encaixando, então não adianta a gente tentar colocar as coisas na frente e buscar por isso sem tanto critério. As coisas, elas acontecem, se a empresa tiver ali espaço para isso, vai acontecer, basta você continuar seguindo ali a busca por conhecimento mais técnico ou a busca por um conhecimento mais estratégico, mais macro da empresa. Esse foi o meu caminho dentro da empresa que eu estou hoje. Então, eu entrei lá depois do mestrado como um analista pleno, depois fui para uma analista sênior, passei por uma posição de lead, então de gestão técnica do time, passei por uma carreira de coordenação, agora estou na gerência. Não quer dizer que eu tenha a pretensão de continuar, não quer dizer que eu também não tenha a pretensão de buscar por outros caminhos no futuro. Hoje, na empresa que eu estou, esse caminho ele é super possível, esse caminho de um lado para o outro. Inclusive, a nossa carreira lá, a gente chama ela até, nem em Y, a gente chama ela uma carreira em pé de galinha. Ela tem uma outra perninha aqui, que seria as pessoas que não querem seguir nem para gestão e nem para uma carreira de especialista, e isso é super normal, acontece. Várias pessoas que eu conheço, dentro, inclusive, da Hotmart, não têm pretensão de ir para nenhuma dessas carreiras, porque existem os ônus e existem os bônus em cada uma delas, e as pessoas, elas precisam continuar crescendo, né? Então, a gente tem uma terceira perninha aqui,
que seria as pessoas que ainda querem se manter ali no nível de especialista, mas continuar crescendo na carreira, continuar avançando ali, e elas têm essa oportunidade hoje em algumas empresas, não são todas as empresas, mas elas têm a oportunidade de continuar crescendo ali dentro dessa estrutura em W, sei lá, pé de galinha, tem vários termos para isso. Fala, Alexandre. Queria aproveitar só antes de trocar o tópico e já trazer algumas perguntas para não ir. Beleza, vamos lá. O André Elias perguntou: fala, Polly, com a sua visão de hoje, existe alguma coisa que você faria diferente na sua jornada? Se tivesse uma oportunidade de fazer estágio na época, você faria? André Elias, tem um cara que trabalha comigo que tem o mesmo nome, não sei se é ele, mas... Olha, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um estágio, eu faria com certeza. Eu não fiz porque naquela época, em Ouro Preto, não existia empresa de tecnologia. Existia uma empresa de tecnologia, que é a Gerência Net, hoje é uma empresa super foda lá, inclusive, mas só existiam vagas ali para desenvolvimento, e eu já sabia naquela época que não era muito do que eu gostava de fazer, mas eu teria feito com certeza. Hoje existem outras empresas lá dentro. Boa. Existem outras empresas. Eu faria com certeza, porque eu acho que o estágio é o momento da gente testar várias possibilidades e entender se é aquilo mesmo que a gente quer ou não. Se eu tivesse buscado talvez um estágio em dados, naquela época eu tivesse, eu nem sei se tinha, mas teria sido ali um validador que eu estava no caminho certo, ou não, eu poderia às vezes ter visto, tipo, nossa, não é isso que eu quero não, vou procurar uma outra área. Então, o máximo de estágios que puderem fazer, façam, porque realmente eu acho que é um diferencial, assim. Eu não posso dizer que por experiência própria, porque eu não fiz, mas é muito do que eu vejo de colegas de trabalho aí que tiveram a oportunidade de atuar em várias áreas específicas dentro de vários estágios que eles fizeram, e para ganhar maturidade mesmo ali, sabe? Entender um pouco. Porque eu tinha muito medo quando eu saí da graduação, ou quando eu estava no finalzinho, que era tipo, gente, não sei nem o que eu faço. Eu chegar numa empresa hoje, sentar na cadeira, abrir meu computador, eu não conseguia ter essa visão, sabe? Tipo, o que eu faço? Eu fiquei totalmente assustada com isso. Na época, para mim, fez sentido ir para o mestrado, porque aí eu conseguia me jogar um pouco mais para frente ali, esse medo todo que eu tinha em relação ao mercado, a chegar numa empresa e tal. A gente tem uma visão muito diferente quando a gente está dentro da graduação do que é trabalhar, né? Você passa vendo seus pais ali a vida inteira trabalhando, você acha que o negócio é de outro mundo. Então, eu acho que daria uma experiência muito melhor, e eu acho que eu chegaria no mercado bem mais preparada emocionalmente e mentalmente para o desafio. Bacana, bacana. Gabriel Calais pergunta aqui também, um pouco similar, relacionado, desculpa. Você acha que, atualmente, a área de BI e Analytics pode ser uma boa introdução para o mercado de Data Science? Show! Eu vou responder com sim e não, e vou explicar as duas respostas. Sim, porque Data Science nada mais é do que tudo que já aconteceu em relação a BI e Analytics nas últimas décadas, porque essa não é uma área nova, até pensando em inteligência artificial, a maioria dos métodos ali de algoritmos vem da estatística que está lá há décadas, desde lá da década de 60, 70 acontecendo aí. A diferença é que agora ela está sendo automatizada, mas sim, a parte de BI e Analytics é muito importante. Se você puder ter experiência nesse sentido, se você não teve a experiência de já chegar numa área de Data Science, é muito importante, vai te ajudar muito pra caramba, porque ali você vai entender de negócio, você vai ter que estar em contato com as áreas de negócio, você vai ter que estar entendendo da necessidade do cliente para conseguir entregar algo que faça sentido. Você vai estar lidando com dados, com Python, R da vida, qualquer ferramenta ali que são importantes tanto para um analista de dados, analista de BI ou um cientista de dados. Mas o não, por quê? Não é necessário que a pessoa comece com BI/Analytics para que ela entre para uma carreira de Data Science. Hoje, na Hotmart, eu vejo acontecer em muitas empresas, talvez em outras não, mas na Hotmart, essa carreira ela não é uma evolução, assim, eu não preciso de passar por... Eu não preciso de necessariamente ter sido um analista de dados ou um analista de BI para que depois eu seja um cientista de dados. Não existe essa hierarquia lá dentro. Porque são coisas que podem ser aprendidas aí
de forma distinta. Mas sim e não. Não sei se eu respondi ou mais confundi, mas é isso. Eu acho que fez sentido, uma resposta bem completa. Mais uma pergunta, o Yuri Rosa pergunta aqui: você acha que o estudo de Reinforcement Learning é diferencial nessa área de ciência de dados? É algo que vai para frente individualmente ou necessita de uma conexão com o uso de NN, que no caso eu imagino que seja Neural Networks, redes neurais? Sim, boa pergunta. Quando você fala diferencial, é difícil, porque assim, eu não vejo que hoje, pelo menos no Brasil, você saber Reinforcement Learning é um diferencial se você for um cientista de dados. Hoje, por exemplo, em praticamente todas as empresas que eu conheço aqui, que eu faço benchmark, converso com pessoas que estão lá, se você chegar e falar, eu sei de Reinforcement Learning, o cara vai falar, beleza, você sabe de regressão linear, você sabe de regressão logística aí, você sabe de SVM, alguma coisa assim? Aí eu falar, não, vai, então passa para o próximo. E por que eu falo isso? Muitas coisas em data science, muitas coisas em inteligência artificial, ainda eu posso dizer assim, tranquilamente, que mais de 80% dos problemas das empresas ainda se resolvem com algoritmos que a gente já conhece muito bem de inteligência artificial, sejam regressões, sejam SVMs, sejam naive Bayes, sejam árvores de decisão, seja random forest, enfim, qualquer coisa que existe aí já há muito tempo. Porque os problemas, eles são muito comuns. Então, às vezes, a gente vai tentar dar um tiro de canhão numa mosca. E não faz sentido. É super legal. É legal pra caramba. Eu adoraria ficar programando redes neurais aqui, fazendo deep learning o tempo inteiro, usando GPU e tal, não sei o quê. Mas, eu vou ficar dando tiro de canhão numa mosca. Não faz sentido. Eu vou gastar um recurso, eu vou gastar dinheiro da empresa, eu vou gastar tempo. E eu vou chegar no mesmo lugar. Às vezes eu vou ter ali uma melhora de 1% na minha acurácia, na minha métrica final ali do modelo. Você consegue voltar a pergunta aí, Alexandre, só para eu ver o restinho? Consigo, sim. A outra pergunta é relacionada a redes neurais, mas eu acho que ficou parecido. Eu acho que vai para frente, sim, acho não, já está indo para frente, tudo que está surgindo aí, gente, de redes neurais, de learning, de deep face, sério, tudo está fazendo muito sentido para empresas específicas. No momento, eu não acho que é o momento da maioria das empresas no mundo, nem no Brasil. Se você chegar hoje se você for trabalhar, talvez, lá na Uber, fazendo carros autônomos, você vai precisar de saber de Reinforcement Learning. Se você for trabalhar lá sei lá, com o Elon Musk, para fazer o novo foguete que vai lá para Marte, vai voltar dando ré, talvez você vai precisar ali de saber muito a fundo sobre redes neurais, mas não é o padrão da maior parte das empresas, tá? Então, hoje, com o aprendizado, com o conhecimento que a gente já tem de muitos anos aí de data science, de inteligência artificial, a gente já resolve muita coisa. E eu costumo dizer na Hotmart que, como cientista de dados, como analista de dados, a gente resolve problemas com dados, a gente não resolve problemas com algoritmos específicos. O algoritmo, às vezes a gente nem vai chegar no momento de modelar um modelo de inteligência artificial, às vezes uma simples exploração de dados ali com um algoritmo bobo de segmentação empírica ali já vai dar um resultado para a gente. Às vezes um monte de if-else, apesar de ser, assim, é péssimo falar isso, mas às vezes um monte de if-else vai resolver o problema da área naquele momento, mais rápido do que a gente desenvolver um chatbot inteiro ali que vai responder o negócio da forma mais humana possível. Se resolveu a maior parte do problema naquele momento, beleza, entreguei. Agora eu vou pensar em melhorias para o futuro, que podem envolver aí N coisas que vão surgir. Às vezes tem que resolver o deploy, não tem o tempo que a gente tem na academia. Né? Eu ia até fazer o link com o que o Ricardo Borges falou hoje mais cedo, porque foi uma palestra mais voltada para a academia, mas foi muito similar. Eu acho que teve uma pergunta parecida sobre técnicas e ferramentas, coisas assim, sobre eu ir direto para Deep Learning ou aprender passo a passo sobre cada uma das etapas. Eu acho que isso respondeu bem a essa pergunta anterior sobre como é importante, às vezes, saber todas as ferramentas que constroem o que é essa comunidade inteira. Né? Eu acho que isso ficou bem claro nessa resposta. Tem mais uma pergunta. E existe até só fazendo um comentário assim, é até arriscado a gente, como profissional de data science, buscar pela coisa mais legal de todas, mais foda, e focar naquilo nesse momento, e às vezes você chegar numa empresa que, quando te pedirem algo mais baixo, você não vai conseguir fazer. E às vezes você foi contratado com uma expectativa super foda, e, tipo, às vezes, geralmente, tá, acontece muito e é péssimo, mas
geralmente as empresas estão contratando cientista de dados, nem sabem o que é ciência de dados. Então, você chega para o cara falando, nossa, eu sei fazer redes neurais. O cara fala, nossa, que foda, vou contratar esse cara. Aí chega para você e fala, então, agora eu preciso que você modele aí uma regressão para mim, modele alguma coisa aí para me ajudar a calcular o faturamento do próximo mês da empresa, um modelo aí. Você não vai usar Deep Learning para fazer isso, você não vai conseguir entregar num tempo hábil, você vai ser demitido. E, tipo, você foi colocado ali com uma expectativa super alta e não por uma falta de conhecimento sua, mas por um não match ali de necessidade e do que você espera. Vai lá, bora para o próximo. Eu ia só falar, você quer que traz mais uma pergunta, que só tem mais uma por enquanto aqui no chat, ou você quer continuar e eu volto depois? Beleza. Não, bora aqui, vai ser rapidinho os próximos slides agora. Ok, o Guilherme Ferreira perguntou como você aprendeu as ferramentas de gestão que você usa, sem problema. Ferramentas de gestão. Eu acho que não existe, assim, ferramentas de gestão. Sabe? Eu posso dizer que a ferramenta do gestor é o PowerPoint e o Excel. Mas, basicamente, é isso. Eu vejo muito mais como habilidade de gestão. A ferramenta é tipo um papel ali que a gente vai anotar o que a gente está pensando ali naquele momento na reunião para chegar lá no segundo momento e conseguir vender aquela ideia para o seu diretor, conseguir vender aquela ideia até para a pessoa que você vai delegar aquele projeto. Então, pessoal, eu preciso que agora a gente faça um projeto disso, disso, disso. E por quê? Porque isso vai gerar impacto para a empresa, blá, blá, blá. Então, eu acho que é menos da ferramenta em si e mais das skills que a gente vai ter. Comunicação, buscar ter essa visão macro, ter essa visão estratégica do que a gente está fazendo que vai impactar para a empresa. Então, será que eu vou para um modelo de Deep Learning agora ou vou continuar aqui no modelo mais básico nesse momento, que já está atendendo a área e eu posso passar para uma outra área que não está sendo atendida em nada em relação a dados, antes de ficar aí tentando reinventar a roda num negócio que já está funcionando. Então, acho que é mais de habilidades, que eu acho que é até o próximo tópico aqui que eu vou comentar um pouquinho sobre skills. Beleza, então só a última. Eu estava até guardando até para o final, mas eu acho que vamos trazer a última vez. O Helder trouxe uma pergunta polêmica, talvez. No final de toda a sua formação, hoje, você se enxerga como uma pessoa realizada profissionalmente, financeiramente? Ainda se vê em alavancagem nessa perspectiva? Olha, realizada profissionalmente, financeiramente. Eu acho que eu já estava realizada profissionalmente, financeiramente, mesmo antes de estar na gestão ali, mas eu acho que essa pergunta ela vai muito de pessoa para pessoa. Eu sou aquela pessoa super tranquila, que talvez se eu tivesse, assim, estou falando extremo, tá, gente? Mas talvez se eu tivesse ali trabalhando a minha arte, a coisa toda, eu já estaria também ali bem comigo mesma. Então, eu não tenho pretensão de virar um Elon Musk da vida ou algo nesse sentido. Então, nesse momento, eu estou assim, super satisfeita com a minha carreira, enfim, porque eu vejo tanto que eu consegui evoluir como pessoa desde lá da faculdade até aqui, sabe? Aquela pessoa que não fazia ideia do que ia fazer da vida, para hoje ser uma pessoa que, talvez ali alguma coisa eu sei fazer e eu vou conseguir fazer isso por um tempo ali, ganhar meu pão de cada dia. E qual que era o restinho da pergunta ali dele? Era na questão ainda de você... Tem alavancagem nessa perspectiva. Essa é legal, assim, a área de Data Science é uma área que está muito em alta ainda, eu acho que vai ficar por muitos anos no Brasil, então a questão de perspectiva, eu acho que ela vai aí ser bem a longo prazo, vai ter sempre muita oportunidade, seja porque vão ter empresas inovando, e vão ter empresas que ainda estão lá, retardatárias, tradicionais, que estão entrando ainda no mundo de dados, passando pelo processo de transformação digital, e em algum momento elas vão chegar ali na parte de BI, depois elas vão chegar numa parte de Data Science, e aí, enfim. Mas na gestão também eu acho que é uma carreira legal, porque te dá mais versatilidade nesse sentido. Estando na gestão de Data Science, muitas das coisas que eu faço hoje no meu dia a dia não é mais botar a mão na massa em construir modelo, em construir relatórios e tal, mas é entender a necessidade do cliente, é conseguir repassar aquilo para o time, é conseguir avançar junto de carreira com as pessoas, é conseguir mostrar o valor que a gente está gerando para as empresas, e isso meio que independe da área, sabe? Eu poderia estar numa área sei lá, eu poderia estar numa área de RH, eu poderia, claro, óbvio que eu teria que aprender um monte de coisas de outras áreas,
mas a parte de soft skills é algo que a gente não perde. A parte técnica a gente perde mais fácil. Por isso que o especialista é um cara que tem que estar muito, muito, muito mais antenado ali o tempo inteiro e tudo está rolando, porque do dia para a noite, aquilo que ele usava deixou de fazer sentido, deixou de ser uma solução. A gestão, ela já, tipo, a soft skill é algo que a gente vai absorvendo, a gente vai adquirindo e a gente vai conseguindo utilizar aquilo em vários contextos, não só em contextos específicos daquela área. Então, acho que, independente da área ali, estar na gestão, eu acho que dá uma versatilidade melhor. Mas, sim, hoje eu estou super satisfeita profissionalmente e financeiramente também. Tem mais duas perguntas aqui que eu acho que pode demorar um pouco de responder. Você prefere terminar ou responder elas? Vamos de uma vez. Aqui o restinho vai 2 minutos só. Ok. O Aran pergunta: você indica alguma fonte ou aconselha algo para poder desenvolver melhor a sensibilidade das soft skills? Nossa, essa é uma pergunta interessante. Porque soft skills é muito na prática, sabe? Assim, você não espera de uma pessoa que está entrando ali no nível de estágios, de uma pessoa mais júnior, que ela tenha todas as soft skills necessárias para o que ela precisa ali. Você desenvolve ela, né? Então, parte da gestão é você desenvolver as soft skills, você ajudar a pessoa a entender as necessidades dela, os gaps que ela tem e como que ela pode melhorar. E não é coisa que a gente aprende tanto em curso, em livro, assim. Eu falo por experiência própria, tá? Teve uma época que eu ficava procurando muito por cursos de inteligência emocional e aquela coisa toda, e foi super legal, mas eu percebia que só na hora que eu passava ali por uma situação de conflito com outra pessoa, com uma outra área, de uma situação em que eu tinha que chegar para a minha liderança com um problema, e ela trazia a visão dela, e aquilo, tipo, abria ali uma visão gigante que eu não tinha antes de como lidar com aquela situação. Então, assim, eu não sei se agora eu consigo identificar alguma fonte. Eu acho que talvez procurar por pessoas, seja no LinkedIn ou algum nesse sentido, que já estejam mais sejam mais experientes ali, pensando em tempo de carreira mesmo, e provavelmente elas estão compartilhando ali conteúdos que façam sentido, mais orientado a soft skills, mas não sei, assim, eu não consigo te indicar um livro ou algo nesse sentido, não. Acho que outras pessoas comentaram também. Todos os palestrantes falaram que durante a graduação é muito importante você entrar em contato com o máximo de grupos, de experiências. Eu acho que ficou um pouco claro disso que você falou também, que é muito difícil você aprender soft skills sem ter vivido. Eu acho que, assim, fazendo link com outras palestras, como você falou, talvez ajude, né? Não, com certeza, é uma boa dica. E o Guilherme Ferreira perguntou aqui: você utiliza algum framework específico? Aí eu perguntar, assim, tudo que você puder falar de stack e do que a gente pode aprender da parte mais técnica. Não sei se isso pode ser dito também. Não, sem problemas. Falando da parte mais técnica, tá? Hoje, não só da Hotmart, mas de outras experiências que eu já tive. Aprender sobre, focando em dados, tá? Não só Data Science, mas BI, análise de dados, enfim. Tecnologias de banco de dados. Então, hoje a gente tem bancos de dados estruturados, que são os que a gente já conhece, MySQL, Redshift, Postgres, mas olhar também para a parte não estruturada, porque muitas coisas estão surgindo e são dados não estruturados. Então, está vindo aí toda a questão de internet das coisas, que trazem dados de dispositivos móveis, e de tudo que é canto, até o carro da gente está gerando dado agora. O meu carro não, meu carro não é smart carro, mas, enfim, muita coisa tem sido gerada nesses dispositivos e são todos dados não estruturados e a gente precisa de explorar esse dado também. Então, pensando em tecnologia de banco de dados, olhe também para os não estruturados, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, que está vindo aí bem mais forte. Pensando em linguagens de programação voltada a dados, geralmente... de gestão. Só terminando, então. Mas acho que você pode continuar. Voltada a dados... Beleza. Voltada a dados, Python ou R são as linguagens mais comuns aí que ajudam, facilitam muito a exploração de dados. Pensando em grandes volumes de dados, que tem acontecido muito nas empresas, principalmente empresas de tecnologia, olhar mais para Spark, que é aí um framework para como que fala? Para lidar com grandes volumes de dados de uma forma paralela, distribuída e tal. Pensando em algoritmos,
Acho que a gente usa bastante tudo que a gente aprende na graduação ali, tanto parte de lógica, de programação, a coisa toda, mas os algoritmos que eu já comentei aqui, mais de modelo mesmo. Estatística é muito importante para quem está querendo olhar para dados, muito importante aprender estatística orientada a dados ali, a parte de inferência estatística, métodos bayesianos, correlação, é muito importante. Agora, frameworks de gestão, assim, sendo bem sincera, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que sai buscando por frameworks teóricos para tentar aplicar na gestão. Eu acho até porque eu estou na gestão, apesar de que eu falei aqui para vocês, eu estou na gestão há mais ou menos aí uns 3 anos, assim, pensando desde a gestão técnica. Então, eu tenho ainda muito caminho pela frente aí, eu espero ter a oportunidade de aprender muito mais, mas eu não sou a pessoa que hoje busco por frameworks de gestão, tá? Eu vou mais na prática ali mesmo. O que eu busco muito, dentro da gestão, eu foco muito em 3 frentes, assim. Primeiro, a gestão de você mesmo. Então, quanto que você faz a sua gestão, que eu acho que isso tem a ver com qualquer nível que você está dentro da sua carreira. A gestão de outras pessoas. Então, ali é a parte de gestão de carreira de pessoas mesmo. Então, fazer o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual das pessoas que estão ali sobre sua responsabilidade, para que elas consigam entender quais os pontos que elas precisam avançar. A parte de evolução de carreira mesmo. E a terceira, que é a gestão do negócio. Então, olhar muito para o negócio, entender muito do contexto da empresa ali, olhar para o mercado, olhar para os concorrentes, para entender como que a empresa está gerando valor no mercado, como que a empresa pode se melhorar, para que você consiga identificar dentro do seu contexto, da sua área, o que você precisa fazer para que a empresa consiga chegar onde ela quer chegar, na missão que ela tem ali, dentro do contexto dela. Provavelmente eu não respondi, mas realmente eu não olho muito para frameworks de gestão, assim, teóricos nesse momento. Show? Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não, se quiser dar não? Beleza, vamos lá. Terminando aqui já, galera, só assim, skills para ser um profissional completo, independente de você estar indo para uma carreira de gestão, para uma carreira de especialista, e tem mais a ver com essas soft skills que eu comentei que são tão importantes, tá? Primeiro, comunicação. A gente precisa saber explicar como que algo funciona e por que aquilo funciona. Então, independente do projeto que a gente está, a gente precisa ter ali skills mesmo de comunicação, de saber conversar, de saber escrever um e-mail, de saber fazer outra pessoa entender o que a gente está falando, isso é muito importante. Colaboração. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Primeiro porque é mais divertido, é muito mais legal você trabalhar junto com outras pessoas, porque elas vão trazer as ideias delas, porque elas vão trazer o conhecimento delas, então facilita muito do processo. E segundo, porque é muito difícil você escalar um projeto complexo sozinho. Você precisa de ter outras pessoas ali junto com você, sejam elas técnicas, sejam elas não técnicas também, para te trazer uma visão do negócio. Mas é muito importante estar ali junto com outras pessoas também. Gestão de tempo, isso é muito importante, a gente começa a aprender isso na faculdade, né? Quando a gente tem que ficar escolhendo qual prova que a gente vai estudar, porque tem 3 provas e 2 trabalhos no mesmo dia. Mas não adianta a gente focar ali, tem muito a ver com algumas perguntas que eu respondi aqui, não adianta a gente focar no melhor projeto do mundo, na maior qualidade possível, com o melhor algoritmo do mundo, o negócio que a SpaceX está usando para lançar o foguete para Marte, sem falhas, totalmente perfeito, se a gente perder o time. Então, se a gente não consegue fazer essa gestão do tempo, do que a gente pode entregar, do MVP, não sei se vocês conhecem esse conceito, MVP é mínimo produto viável, a sigla está em inglês, que é o que eu entrego que resolve a maior parte dos problemas daquela área naquele momento, mas não é a solução perfeita. De longe, não é a solução perfeita, não é a solução ideal, mas resolve ali um pouco do que a área precisa. Então, como que a gente pensa em formas pequenas de entregar algo que vai resolver a necessidade? Sem pensar sempre na perfeição. Mas, claro, mantendo a qualidade, né? Não quer dizer que o MVP tem que ser algo de não qualidade que não vai entregar um valor para a área. É um mínimo viable product. Então, o menor produto viável que faz sentido, que vai gerar ali valor para a área. Networking, muito importante. A gente começa o networking ali mesmo na faculdade, conhecendo os professores,
conhecendo outros alunos, conhecendo pessoas de outros cursos, criando essa rede, participando de conferências. Então, isso daqui que vocês estão fazendo é um momento de networking. Vocês podem ali agora me adicionar no LinkedIn, a gente trocar uma ideia depois, e é das outras pessoas que passaram por aqui também. Isso faz parte de networking, é muito importante, porque quando a gente compartilha, quando a gente tem pessoas para compartilhar nossas visões, as nossas e os nossos ideais, que não são ali as respostas mais perfeitas do mundo, as visões mais perfeitas do mundo, mas a gente começa a nos abrir para novas oportunidades, sejam elas de carreira, mas até de aprendizado pessoal mesmo, profissional ali, e soluções que às vezes a gente está batendo cabeça com algum problema, e aquela outra pessoa ali da nossa rede de contato pode ter ali uma ideia que vai te ajudar. A empatia, então, isso é muito importante, é uma soft skill, assim, das mais importantes. Você pode ter entregue o projeto na melhor qualidade possível, mas se durante o projeto aconteceram ali conflitos, por falta de empatia, por falta de você saber escutar o outro, ou até do outro não ter tido a capacidade de escutar, o projeto pode estar o mais perfeito de todos, mas não vai ser um projeto que vai gerar valor para a área, porque houve desgaste ali no meio do caminho, porque houve um momento ali de não entendimento entre as pessoas que estavam participando do projeto. Pensamento crítico, isso é muito importante também. Pensamento crítico tem a ver com questionar para buscar entendimento. E aí, questionar não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa, tipo, eu não concordo com isso. Não, mas não é aquela pessoa chata que questiona, é simplesmente buscar entender o porquê das coisas. Se você não entendeu, por que perguntar por quê e começar a pensar em todos os desafios que aquilo pode gerar ali no futuro, todos os impasses que aquilo pode acontecer, como que aquilo se encaixa no contexto do projeto, no contexto da empresa, no contexto daquela área que você está envolvido. Então, isso tem muito a ver com questionar. Pensar criticamente tem a ver com questionar, mas não no sentido ruim da coisa. Bom, e é isso. Se alguém tiver mais dúvidas aí, fique à vontade. Quem depois quiser conversar aí pelo LinkedIn, é só me adicionar lá. Poliana O. Gonçalves, e aí Poliana com 2 L's, Y, 2 N's. E a gente tem muitas vagas na Hotmart, galera. Então, quem aí quiser depois dar uma olhadinha lá, todas as vagas da Hotmart, elas são remotas agora por conta da pandemia e para o futuro também. Depois a gente vai voltar para o modelo híbrido, mas quem for contratado remotamente, não quiser voltar, vai poder continuar ali no home office. É só entrar lá no hotmart.com/jobs, tem vagas dentro da diretoria de dados para analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, mas tem para todas as outras áreas também, deve ter pelo menos umas 200 vagas abertas lá. Depois dá uma olhadinha lá, ver se alguma faz sentido para vocês. E é isso, valeu demais de novo aí pela presença de todo mundo, pelo Alexandre, pelo convite. Temos mais perguntas aí, Alexandre? Estou esperando um pouquinho aqui, por enquanto não, mas eu queria agradecer e comentar que a Poliana é super participativa. Eu adorei trabalhar com você na parte da organização ali, porque você é super acessível. Por mais que, assim, pessoas incríveis como você geralmente são difíceis de acessar, e você está de parabéns, porque você é super acessível. Que nada. Sou tão incrível assim, não, mas valeu pelo elogio. Que isso. Alexandre, eu achei muito super obrigado claras as demais. informações. Perfeito. Depois, se quiserem, eu disponibilizo aí o PPT, é só me pedir que eu mando o link. Galera, é isso, assim, de maior aprendizado que eu posso deixar, e eu sou uma pessoa que estou em constante aprendizado também, então tudo que eu falei aqui não é a verdade absoluta, mas, assim, não desistam, sei que pode estar em algum momento, às vezes está nebuloso aí, que você não sabe muito bem o que você vai fazer, mas as coisas vão acontecendo em algum momento aqui, o caminho é meio tortuoso às vezes, mas vai acontecendo. E independente do caminho que você projeta agora, eu quero ir para uma gestão, eu quero ir para um cargo especialista, você vai ver que essas coisas vão mudando ao longo aí da sua trajetória, de acordo com o que você vai fazendo mais sentido para você dentro do seu contexto. Mas é isso, me adicionem lá, a gente continua a conversa em um segundo momento. Obrigadão mesmo pela presença, boa sorte aí no curso de vocês. Tchau, boa noite. Valeu!